Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Coagulação. Nela falaremos sobre conceitos, tipos mais comuns de coaguladores e também critérios básicos para o dimensionamento de coaguladores. Esse fluxograma representa o sistema de abastecimento de água. Note que a água é captada em um manancial, a água bruta, vai para o tratamento em que ocorre a coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. A partir desse momento a água já é considerada tratada, ela vai para o sistema de reservação e de lá para a distribuição. A captação de água pode ocorrer nos mananciais superficiais, sendo estes os rios, os lagos, as lagoas, os ribeirões, ou nos mananciais subterrâneos, sendo o lençol freático e os aquíferos. A água natural, ou seja, a água bruta, coletada para ser tratada, possui partículas de diferentes tamanhos. Precisamos conhecer esses tipos de partícula para caracterizá-las e, em consequência, delimitar a etapa mais correta para fazer a sua remoção. As águas naturais, também chamadas de águas brutas, possuem partículas dissolvidas, com dimensões menores do que 10 a menos 3 micrômetros. Essas partículas dissolvidas são responsáveis pela cor real, pelos sólidos dissolvidos totais e pelos compostos dissolvidos. E as partículas em suspensão são aquelas com tamanho maior do que 1 micrômetro. Elas são responsáveis pela turbidez, pela cor aparente e pelos sólidos totais em suspensão. Conforme o tamanho da partícula presente na água natural ou água bruta, é necessário um tipo de etapa específico para fazer a sua remoção. Nas partículas dissolvidas, são aplicadas etapas de processo de membranas, osmose reversa e nanofiltração. Já o tratamento das partículas coloidais em suspensão pode ser feito através do tratamento convencional e as suas variantes, filtração em linha, filtração direta e a filtração lenta. Como as partículas coloidais em suspensão são removidas através do tratamento convencional, vamos detalhar um pouco melhor sobre essas partículas. Os sistemas coloidais apresentam três características básicas, sendo elas o movimento browniano, o efeito Tyndall e o comportamento elétrico. No movimento browniano, ocorre o bombardeamento das partículas através das moléculas de água. O efeito Tyndall é caracterizado pela dispersão da luz. Já o comportamento elétrico é caracterizado pela existência de cargas positivas e negativas na superfície do coloide. Esse comportamento é de suma importância para que o reagente desempenhe a sua função, que é desestabilizar as partículas, fazendo com que elas se unam, formando flocos para serem removidos em etapas posteriores. A sedimentação dessas partículas ocorre conforme o seu peso, ou seja, quanto mais pesadas forem as partículas, mais rápido ocorrerá a sedimentação. Nessa tabela temos o exemplo de alguns tipos de partículas com seus respectivos tempos de sedimentação. Note que para uma partícula de silt sedimentar é necessário cerca de 108 minutos. Já para uma bactéria, esse tempo é de 180 horas. E para o material coloidal, esse tempo é em torno de 755 dias. Portanto, através desses dados, constata-se que a sedimentação natural é inviável para ser aplicada em estação de tratamento de água. Por isso, é de suma importância aplicar a etapa de coagulação para que ocorra a formação de flocos lá no floculador e esses flocos eles sejam removidos com maior rapidez na sedimentação. A coagulação pode ser conceituada como uma operação unitária responsável por desestabilizar as partículas coloidais presentes no meio aquoso para serem removidas nas etapas de sedimentação e filtração principalmente. Note nessas imagens a sequência de aplicação do coagulante. Aqui o coagulante ele é aplicado, nesta próxima etapa temos a formação dos flocos e na última etapa temos a sedimentação desses flocos, que são as impurezas, no fundo do equipamento. Esse gráfico ilustra a função da coagulação no tratamento de água. A água bruta possui partículas de diferentes tamanhos, portanto há necessidade de unir essas partículas através do reagente. Com isso, elas aumentarão seu tamanho e, em consequência, o peso, para que o processo de sedimentação ocorra de maneira mais rápida. Os sistemas coloidais podem ser classificados em dois tipos, os coloides liofóbicos e os coloides liofílicos. Os sistemas liofóbicos são caracterizados pela formação de sistemas heterogêneos, ou seja, há diferença de fases nesse sistema.
é possível constatar as diferentes fases presentes no sistema. Esta imagem ilustra a presença de dois sistemas liofóbicos nesses frascos. Note nesse primeiro frasco a diferença entre o solvente e o soluto, e no segundo frasco a diferença entre o soluto, o solvente e o soluto novamente. Já os sistemas liofílicos são aqueles que formam um sistema homogêneo, ou seja, a presença de uma única fase. Não é possível distinguir as diferentes fases presentes nesse sistema. Nesta imagem, é possível notar a presença de um sistema liofólico em que não é possível distinguir as fases que estão dentro desse sistema. Ele apresenta uma única fase visível ao olho nu. Os sistemas coloidais ainda podem ser classificados em hidrofílicos e hidrofóbicos. Eles estão relacionados com a maior ou a menor afinidade com a água. Os sistemas coloidais hidrofóbicos são caracterizados por serem instáveis e apresentarem pequena interação com o solvente. Já os sistemas coloidais hidrofílicos são estáveis e possuem uma interação maior com o solvente. Dentre os principais mecanismos para desestabilização dos sistemas coloidais estão a compressão dupla da camada, a adsorção-neutralização, varredura e a ponte interparticular. Agora vamos falar um pouco sobre os reagentes, ou seja, os coagulantes. Os tipos mais comuns são sulfato de alumínio, cloreto férrico, sulfato férrico e coagulantes orgânicos catiônicos. O sulfato de alumínio pode ser aplicado na forma sólida. Portanto, há necessidade de conhecer as características desse reagente para que seja dosado da maneira adequada. A dosagem desse reagente pode ser feita entre 5 mg por litro a 100 mg por litro. Na forma sólida, ele é comumente encontrado em sacos de 25 a 40 kg, com pureza de 90 a 95%. Quando ele é encontrado na forma sólida, há necessidade de se fazer uma diluição na água, ou seja, a dosagem desse reagente para ele ser aplicado no processo de coagulação. Nessas imagens é possível notar o sulfato de alumínio na forma sólida, que vem em sacos entre 20 e 40 kg. O sulfato de alumínio também pode ser encontrado na forma líquida. A dosagem também é entre 5 e 100 mg por litro, a mesma do sulfato de alumínio encontrado na forma sólida. Geralmente, ele é fornecido em barris ou caminhão-tanque, e a sua pureza é em torno de 50%. Nessas imagens é possível notar o fornecimento do sulfato de alumínio na forma líquida através dos caminhões-tanque. Nessas outras imagens também ocorre o mesmo processo. Note a presença dos reservatórios em que o sulfato de alumínio na forma líquida ficará armazenado. O sulfato férrico pode ser encontrado na forma líquida. A dosagem característica para esse reagente é entre 8 e 80 mg por litro. Ele também pode ser fornecido através de barris ou caminhão-tanque e a sua pureza gira em torno de 42%. O cloreto férrico também pode ser encontrado na forma líquida. A sua dosagem característica fica em torno de 5 a 80 mg por litro. Ele também pode ser fornecido através de barris e caminhões-tanque e a sua pureza fica em torno de 35%. Nessas imagens é possível notar o cloreto férrico que está armazenado de forma líquida. A coagulação envolve aspectos químicos e aspectos hidrodinâmicos. Dentre os aspectos químicos temos o tipo de coagulante, a dosagem do coagulante, o pH de coagulação e a qualidade da água bruta. Já as características hidrodinâmicas englobam dispersão do coagulante na fase líquida e características físicas da estação de tratamento de água. Como já dito na aula anterior, os dispositivos coagulantes podem ser hidráulicos ou mecânicos. Dentre os dispositivos hidráulicos temos a Carlia Pachel, os vertedores retangulares, as malhas difusoras e os injetores. Nesta imagem é possível notar a aplicação de um vertedor retangular como um coagulador. Note que a água está entrando na ETA, passa através do vertedor retangular. Acima do vertedor tem uma tubulação que contém um material reagente. O reagente é gotejado nessa água que está entrando. E aqui onde ocorre o ressalto hidráulico, ocorre também a mistura da água bruta com o reagente. Aqui o mesmo processo, agora em ângulos diferentes. Note a tubulação que está contendo o reagente, as gotas do reagente caindo na água bruta e logo após aqui embaixo o ressalto hidráulico, onde ocorre a mistura da água bruta com o reagente. Esta imagem representa uma Carlia Pachel. Note que a água entra por esse ponto, passa através da garganta ou do estrangulamento, eu tenho uma redução na área com função de aumentar a velocidade.
eu tenho aqui uma tubulação que está gotejando o reagente e eu tenho o desnível da própria calha. Quando ocorre esse desnível, eu tenho a aplicação do reagente e, com isso, a mistura do reagente na água bruta. Em relação aos dispositivos mecânicos, esses podem ser os agitadores mecânicos, as turbinas e as hélices propulsoras. Estas imagens ilustram sistemas de agitação axial ou radial. Nessas imagens temos um sistema que trabalha da forma radial e nestas outras temos sistemas que trabalham da forma axial. A caracterização em axial ou radial refere-se ao tipo de agitação do sistema, ou seja, na horizontal ou na vertical. Alguns requisitos básicos devem ser atendidos para o dimensionamento de coaguladores. O gradiente de velocidade deve ser sempre acima ou igual a 1000 segundos a menos 1. Nos mecanismos de coagulação por adsorção e neutralização, o gradiente de velocidade tem que ser sempre acima ou igual a 300 segundos a menos 1. Já nos mecanismos de coagulação por varredura, o tempo de detenção hidráulico tem que ser no máximo 30 segundos a menos 1. Vamos falar mais detalhadamente sobre o dimensionamento da calha Paschel, que é o principal coagulador utilizado nas estações de tratamento de água. O dimensionamento inicia-se pela vazão. Há necessidade de ter a vazão do trecho A, da captação até o tratamento, para que os cálculos possam ser desenvolvidos. Com a vazão em mãos, é possível, através dessa tabela, obter as dimensões da calha Paschel. Cada uma dessas letras que está presente na tabela representa uma dimensão característica da calha Paschel. Nessas duas imagens, é possível notar a representação gráfica de uma calha Paschel. Nesta primeira, é possível notar uma vista superior com alguma das dimensões delimitadas e representadas por letras, e no corte também é possível notar a esquematização dessa calha com as letras responsáveis por cada uma das dimensões. Para que a coagulação ocorra de maneira adequada nesse dispositivo, há necessidade de verificar o número de Froude. Ele deve estar entre 4,5 e 9 para caracterizar uma correta coagulação. O número de Froude entre 4,5 e 9 refere-se a um ressalto hidráulico estável, portanto, o mais adequado para ocorrer o processo de coagulação. Para se iniciar os cálculos de dimensionamento da calha Paschel, é necessário aplicar essa equação, que leva em consideração os coeficientes K e N, que são tabelados, e a vazão a qual o sistema está sendo dimensionado. Os coeficientes K e N são obtidos conforme a largura da calha. É possível obter o coeficiente K e o coeficiente N através desta tabela e também através desta outra tabela. Portanto, é de suma importância obter a largura da calha para se obter os coeficientes K e N. Em relação à etapa de coagulação, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!